Olá, aqui é o professor Zamora. Vamos dar continuação aqui ao nosso projeto, né, de videoaula. Hoje vamos dar início ao temas de ensino superior, no caso, temas de ensino relacionados à graduação, né? Bom, vamos pegar hoje o tema de gravitação, né? Gravitação. Na verdade, o que podemos falar? Vamos falar brevemente, rápido, dar um resumo, um apanhado rapidinho. Gravitação, na verdade, por não dizer gravitação universal, na verdade, a fonte do estudo da gravitação são as massas, né? As massas, massas pontuais, massas de corpos grandes, né? Então, nosso material de estudo são as massas, né? Essas massas vão produzir uma força gravitacional, por exemplo, entre duas massas. Por exemplo, ela tem a ver muito com os planetas e muitos exemplos que podemos dar, né, aqui. Mas, basicamente, então, nossa fonte de estudo aqui são as massas. Por exemplo, vamos supor que temos uma carga pontual, uma massa pontual, né? Uma massa pontual. Se nós tivermos uma massa pontual, vamos considerar esta uma massa pontual, né? Ou seja, sem dimensões, não tem raio desprezível. Então aqui esta massa, hipoteticamente está isolada essa massa. Vamos supor, né, que está isolada hipoteticamente. Significa que não vai ter interação. O que significa não ter interação? Significa que não existe uma força externa aplicada a esta massa pontual, certo? Então vamos supor agora que aproximamos outra massa pontual, aproximamos outra massa pontual a este corpo, a esta massa pontual, desculpa. Então o que significa? Vai aparecer uma força, aparece uma interação para as duas. Então, e esta interação se chama interação gravitacional ou força gravitacional. Nós vamos estudar agora, imediatamente, essa força gravitacional entre duas massas, ou mais também, né? Então, essa força gravitacional se dá entre duas massas ou mais, entre duas massas pontuais ou mais. Então, vamos estudar, por enquanto, isso, porque depois vamos estudar de uma maneira resumida também, quem são as responsáveis por essa informação de levar essa força de um lado para o outro. Por enquanto, vamos agora estudar essa primeira interação, que é a interação gravitacional. Então, vamos lá. Essa interação gravitacional, ou a força gravitacional, ela obedece uma lei, que é a lei de gravitação universal. Essa lei de gravitação universal é dada para duas massas pontuais, né? Duas partículas mássicas, né? Com uma massa pontual. Vamos colocar essas duas massas mais ou menos pontuais aqui. Vamos chamar M, e aqui, né, outra com massa M, certo? As duas estão separadas por uma distância R, né? São massas pontuais de dimensões, o raio dessas massas pontuais é desprezível, né? Nós podemos considerar também, né, em certas maneiras, vamos supor que o raio deste aqui é R, né? Este R é muito menor que R, né? Ou seja, posso considerar, então, nesse sentido também posso considerar que a massa são consideradas pontuais, porque os raios dessas partículas são desprezíveis considerados com a separação dessas duas massas. Reciprocamente também a recíproca é verdadeira. Olha só, entre essas duas massas existe uma interação gravitatória, ou seja, uma força gravitatória, até porque força é o resultado de uma interação. Falando de força, estamos falando de interação.
Então, qual é essa lei que governa essa interação? Essa lei é a lei universal gravitacional formulada por Newton, né? Então, qual é? É a seguinte, né? Essa lei seria aqui, F vetorial, tá? É igual a quê? A constante gravitacional, então é proporcional à constante gravitacional e ao produto das massas inversamente à distância que o separa ao quadrado, né? E o vetor unitário. E o sinal, e lembrem que essa força é uma força atrativa, né? Ou seja, vamos supor, entre a Terra e a Lua existe uma força gravitacional que mantém unido a Lua à Terra. Então é uma força atrativa, ela é uma força gravitacional. Então, para dar essa atração à definição, o sinal aqui é negativo, né? O negativo significa essa propriedade atrativa da interação, certo? Então, prestem atenção, esta definição é se cumpre estritamente para massas pontuais, certo? Para massas pontuais. Mas sabemos que não só existem massas pontuais fisicamente falando, as massas que nós podemos enumerar aqui, por exemplo, a Terra não necessariamente é considerada uma massa pontual, né? Vários corpos físicos não podem ser considerados sem dimensões. Então, nesse sentido, se faz necessário falar de corpos com uma massa distribuída ao longo de todo seu volume, ou sua área, ou uma linha, ou uma massa linear, uma distribuição de massa linear também, né? Então, se faz necessário aqui, falar de quê? De uma reformulação desta lei, né? Ou seja, de uma reacomodação desta lei, ou seja, e tudo fazendo uso do cálculo infinitesimal. Olha só, que estou me referindo? Me refiro que para corpos com uma distribuição de massa, nós precisamos ter uma reformulação desta lei. Vamos lá, como começamos? Vamos supor que eu quero calcular a interação. Quando falo de interação, me refiro a força. Quando falo de interação gravitacional, me estou referindo à força gravitacional. Então, vamos supor que eu quero calcular a interação gravitacional entre um corpo. Vamos falar de uma maneira mais geral. Entre um corpo que se encontra com uma massa distribuída e uma massa pontual. Ou seja, vou colocar de uma maneira mais geral. Ou seja, vamos supor que eu quero calcular um corpo cuja superfície, a superfície que envolve o volume B, certo? Eu quero calcular a interação entre este volume, a massa deste corpo está distribuído ao longo de todo este volume. Eu quero calcular a interação gravitacional entre essa massa e uma massa pontual M, certo? Então vamos fazer o seguinte. A pergunta é: como é a força matematicamente? Como matematicamente é a força que exerce esta massa distribuída sobre a massa pontual M? Ou em outras palavras, eu quero observar qual é a força que experimenta M devido à presença deste corpo. Olha, para iniciar, nós temos uma massa distribuída.
certo? Então, o que vamos fazer? Vamos pegar pequenos elementos infinitesimais de massa, ou seja, vou pegar aqui um elemento infinitesimal, outro 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 elemento infinitesimal, e vou pegar e vou fazer a força de interação de cada elemento infinitesimal e vou somar. Mas só que este é um sistema contínuo. Então isso torna matematicamente complicado. O que vamos fazer então? Então vamos usar o que nós já conhecemos, o cálculo infinitesimal. Então o que vamos fazer? Em vez de calcular essa suma, vamos usar a integral. Só que para usar a integral, precisamos que? Para usar a integral, precisamos que? Precisamos o diferencial. Então vamos a tratar de enfocar, de manipular os diferenciais dentro desse volume. Então, o que vamos fazer? A ideia, em vez de... Então, o que vou fazer? Vou representar esse diferencial dentro do volume, certo? Então, o que eu vou fazer? Então, vamos pegar um diferencial de massa. Mas só que esse diferencial de massa está dentro de quê? Se temos um diferencial de massa, esse diferencial de massa não vai estar dentro de um volume, vai estar dentro de um diferencial de volume. Então, vamos desenhar aqui um diferencial de massa. Aqui temos um diferencial de volume. Neste diferencial de volume, temos um diferencial de massa. Só que esse M se confunde com este M. Para evitar essas confusões, coloco linha aqui, né? Diferencial de M linha, ou seja, dentro deste diferencial de volume linha, existe um diferencial de massa linha. Então, torna mais fácil no sentido de fazer interactuar este diferencial de M' com este massa pontual. Depois que eu faço, já que tenho um diferencial, para calcular o total da interação, eu só integro. Na hora de integrar, calculo a força de interação. Então, de certa maneira, essa é mais ou menos a linha que vamos a raciocinar. Vamos colocar aqui um observador, que é importante colocar observador para ter uma referência relativa no caso deste problema. Vamos lá. Então vamos colocar um observador aqui. Esse observador. Cada observador, o observador utiliza cada vez que tem uma fonte, porque quais são as fontes aqui? Quais são as fontes que produzem essa interação? Esse diferencial de M' e o M. Essas são as fontes que produzem a interação. Então, o observador vai observar justamente as fontes. E o observador observa as fontes através do quê? Através dos raios vectores. O raio vector justamente os raios vectores justamente é para fazer a observação. Então, eu traço aqui os raios vectores. Como temos linha aqui vou chamar R', né? R', certo? Aqui na massa pontual, traço outro raio vector. Aqui o observador está observando. O observador observa a fonte de M', a massa de M', através do R'. O observador observa a massa pontual através do raio vector R. Certo? Mas lembrem que nunca vamos a descuidar a distância que separa a essas duas fontes, porque justamente essa distância é essencial na nossa definição. Então, essa distância aqui, é esta distância que está aqui. Vamos lá, vou chamar essa distância que está aqui, essa distância aqui. Só que prestem atenção, aqui temos dois raios vectores. Temos que saber direcionar temos dois raios vectores. Aqui vai aparecer um vector. Só que este vector é relativo à força que eu quero calcular. Isso significa que vamos colocar
na nossa cabeça o que nós queremos. O que queremos? Nós queremos calcular, nessa definição, queremos calcular a força que experimenta M devido a dm'. Ou seja, em outras palavras, eu quero calcular a força que exerce esta massa dm' sobre M. Ou seja, a força que vai exercer esta diferencial dm' sobre M. Então, como seria o raio vector? Como seria o raio vector aqui? De aqui para aqui. Então, seria assim. Olha só. Então, esse raio vector, esse é um vector. Esse é o vector de deslocamento, ou vector de separação. Certo? A este vector eu vou chamar R. Um vector R. Olha só, esse vector R tem a informação do observador. Ou seja, o observador, com estes dois, vai observar esse distanciamento. Por quê? Porque lembrem que esse R, vamos lembrar que esse R é igual a quê? Ao R menos R', certo? Então, vocês veem que, de certa maneira, o observador está relacionado com vector de separação, certo? Olha só, se eu quisesse calcular a força que exerce M sobre dm', faço só a inversão, e isto muda, é invertido também, tá? Vamos lá. Então, esse R aqui, este R aqui é o vector de separação, Mas, agora vamos definir, de acordo a essa figura, vamos definir essa nova definição devido a essa interação de uma massa distribuída continuamente, de uma massa de distribuição contínua e uma massa pontual. Ou seja, cá temos a presença de uma massa, de uma distribuição de massa, não mais de massas pontuais, como aqui. Aqui temos uma distribuição de massa, que está dentro de um volume, né? Então, o que significa? Nesse sentido, temos que fazer a seguinte observação. Ao longo deste capítulo, ou seja, neste capítulo, nós vamos considerar, só se a gente fazer outras observações, né? Mas em princípio, os problemas que nós vamos a fazer aqui vai se referir só a situações onde a distribuição da massa, né? A distribuição da massa vai estar em uma distribuição, vai ser uma distribuição homogênea, ou seja, a massa vai estar distribuída homogeneamente ao longo de uma linha, de uma superfície ou de um volume. Então, essa é a observação que nós vamos ter nas aplicações que nós vamos fazer, certo? Ou seja, sempre vamos considerar a distribuição de massas, ou seja, a distribuição vai ser uma distribuição homogênea, certo? Não vai ter essa variação de massa ao longo da área. Então, vai ser uma densidade uniforme, certo? Olha só, então prestem atenção, essa é uma. Agora, olha só, outra coisa. Uma massa, lembrem que esta força é a força que produz, esta força, temos que saber ler uma definição. Esta força aqui é a força que produz M sobre M, certo? Essa força é a força que produz M sobre M, ou é a força que experimenta M devido à presença de M, certo? Ou seja, uma massa M produz uma força sobre M, uma massa M produz uma força F sobre M. Um diferencial de massa M', um diferencial de massa, produz sobre M que? Uma força? Não, porque é um diferencial de massa. Então, um diferencial de massa, ou seja, um elemento infinitesimal de massa, vai produzir um elemento infinitesimal de força. Ou seja, um diferencial de massa
vai produzir um diferencial de força sobre a massa pontual M. Isto é, né, colocando, então vai ser, não vai ser uma força, vai ser um diferencial de força linha. Certo? Como esse diferencial de força linha? Esse diferencial de força é uma diferencial de força que continua sendo atrativa. Certo? Então, como coloco na figura? Como na figura seria colocado aqui esse diferencial de força linha, esse vetor, né? Um diferencial de força linha. Então, isso quer dizer que, não? Só aclarando rapidamente aqui, significa que estava dizendo que um diferencial, né? Eu falei primeiro que uma força, né? Falei primeiro assim, uma força produz, contrário, uma massa, né? No caso, né? Falei assim, uma massa produz uma força, certo? Certo? Então, analogamente, um diferencial de massa, no caso, né? Esse diferencial de massa linha, vai produzir o quê? Vai produzir um diferencial de força linha, né? Vector. Neste caso, como seria? Né? Aqui, neste caso, né, se nós queremos colocar a figurinha, neste caso seria essa força aqui, certo? Nesse caso, a força seria aqui. Neste caso é só fazer o mesmo raciocínio. Então, neste caso aqui, a força continua sendo atrativa, né? E atrativa significa que vai puxar. Então, esta diferencial de massa vai produzir uma força atrativa, vai puxar a esta massa pontual. Puxar significa colocar nessa direção. Então, aqui que vai ter o diferencial de força linha, certo? Ok, essa é uma força atrativa. Olha só, então vamos definir essa força. Como que eu defino essa força? Como que eu coloco esse diferencial de força linha? Então vamos lá, diferencial, seguindo essa lógica, teria aqui diferencial de F', né? É igual, diferencial de F' é igual a quê? A constante gravitacional, o produto é proporcional ao produto das massas. Que massas são? dm' vezes quem? Vezes a massa. Dividido entre quem? Entre a distância que os separa. A distância, quando falamos de distância, nos referimos ao módulo do vetor de separação. Qual é o vetor de separação? Este. O módulo, lembrando que, só para não ficar, né? Lembrando que o módulo desse vetor vamos chamar o R, certo? O módulo desse vetor vamos chamar o R, esse módulo. Então, o módulo, a distância de separação é o módulo, é o vetor, é o módulo do vetor de separação. Então, o módulo aqui seria R a quadrado. E aqui seria vetor unitário. E aqui o sinal menos, que identifica a força atrativa, certo? Ok, então aqui temos que? Aqui temos o elemento infinitesimal de força que exerce este elemento infinitesimal de massa sobre a massa pontual, certo? Ou seja, este é o diferencial de força, é o diferencial de força produzido por esta diferencial de massa sobre a massa pontual. Se eu quisesse agora calcular a força total que exerce toda esta distribuição de massa ao longo neste volume sobre a massa pontual M, que eu faço? Integro. Se nós integrarmos aqui, só integrar aqui, tenho que integrar aqui também. Então, quando eu faço essa integral, eu tenho aqui a força total. Se eu faço essa integral aqui, estou somando todos os elementos infinitesimais de força. Isso significa que vou ter a força total. Isto vai ter que
Então vai ficar aqui que F total é igual a G integral, certo? Menos, né? Menos massa diferencial de M' dividido entre R quadrado vector unitário, certo? Agora que já temos estas duas formas de olhar a força, né? Uma para uma parte infinitesimal, né? Da força e a outra para a força total. Agora vamos identificar aqui o diferencial de massa nesta definição, ou nesta também. Esta diferencial de massa depende muito da geometria do corpo, né? Depende da geometria do corpo. Então vamos a enumerar três casos, né? Três casos justamente que tem relação direta com este diferencial da massa. Então, esses três casos são os seguintes. Primeiro caso, né? Já falamos anteriormente que pode ser essa massa que está distribuída de uma forma contínua. Essa massa pode estar distribuída ao longo de por exemplo, uma barra sem dimensões pode ser considerada um fio, uma linha. Significa que temos que, por exemplo, uma linha, e essa linha, o que significa essa linha? Essa linha vai ter uma distribuição contínua de massa ao longo dessa linha. Então, vamos supor que o comprimento dessa linha é L. E vamos ter dois. O segundo caso, para caso 2, vamos supor que a massa está distribuída ao longo de uma área, uma superfície no caso, né? Uma superfície, certo? E o caso 3, vamos supor que a massa está distribuída ao longo de um volume quaisquer, né? Lembrando que um volume, nos problemas nós vamos colocar volumes com geometria plana, né? Com geometria espacial. Olha só, vamos colocar um volume quaisquer, então um volume quaisquer, certo? Ok, aqui, né? Aqui vamos ter, no caso, um diferencial de linha, né? Vamos colocar para efeitos de definição um diferencial de L', né? Nesse diferencial de comprimento vai ter um diferencial de massa linha, né? Certo? O mesmo acontece para a área. Então, né, aqui vamos ter uma área, né? Aqui uma área, e aqui temos um volume B, certo? Então aqui vamos pegar um diferencial de área, né? Aqui vamos pegar um diferencial de área linha, né? E nesse diferencial de área linha temos um diferencial de massa linha. O mesmo acontece aqui. Aqui vamos ter um diferencial de volume, né? Um diferencial de volume linha. Nesse diferencial de volume linha vamos ter um diferencial de massa linha, né? Olha só. O que vamos ter aqui agora? É o seguinte. Então, para cada caso, temos uma forma de definir esse diferencial de massa linha. Ou seja, para cada caso, esse diferencial de massa linha vai estar relacionado com sua densidade. Essa densidade, no caso, ela vai ser uma densidade homogênea, né? Como já tínhamos falado. Olha só, como seria essa forma? Então, neste caso aqui, seria, vamos supor, aqui a densidade vai ser representada por quê? Vai ser por este símbolo. E este símbolo, lembrem que a densidade, né? Da densidade, ela já é bem conhecida, né? Diferencial de M', diferencial de comprimento, certo? Ok? E aqui vamos ter aqui
Aqui como vai ser definida a densidade? Esta é a densidade linear, né? A isto le vamos a chamar densidade linear, né? E aqui, para uma superfície, a isto le vamos a chamar densidade superficial, né? Densidade superficial, diferencial de área linear. E aqui, para um volume, vai ser densidade volumétrica, né? A densidade volumétrica do volume, né? Com relação ao volume, diferencial de massa, linha, com relação ao volume, linha, certo? Né? Então, olha só, para cada caso, o diferencial de M' se define desta maneira, ok? Certo? Olha só, então temos esses três casos, né? Olha só, então vamos a colocar aplicações. Vamos colocar uma aplicação para cada caso. Para cada caso, vamos fazer uma aplicação. Para o primeiro caso, né? Aplicações, né? Aplicações. Para cada caso, primeiro caso. Para o primeiro caso. Olha só. Vamos usar o primeiro caso, né? Usando este primeiro caso. Prestem atenção. Vamos colocar uma barra. O exemplo de uma barra. Uma barra com dimensões desprezíveis, né? Uma barra com dimensões desprezíveis significa que pode ser uma linha, um fio, né? Ok, então vou colocar aqui uma barra, né? De dimensões desprezíveis, né? Então vou colocar aqui, né? Uma barra, vai colocar uma barra mais ou menos, vamos desenhar por aqui. Uma barra, né? Uma barra de dimensões desprezíveis, né? Então aqui vamos colocar aqui uma massa M, uma massa pontual, uma barra, e vamos dizer que aqui a distância entre a massa pontual e a barra é Z. Vamos a chamar Z, certo? Vamos dar como dado do problema que a densidade da distribuição, ou seja, a massa ao longo desta barra está distribuída com uma densidade homogênea. Né? Densidade homogênea, ok? Olha só, o comprimento dessa barra é, vamos chamar 2L. Lembrando que este ponto é ponto meio. Então este ponto O é o ponto meio. Este ponto O é o ponto meio da barra. Tá certo? Se é o ponto meio da barra. Se é o ponto meio, significa que aqui é L e aqui é L, certo? Ok. Vamos supor, então, estes são os dados do problema. Me dão a distância entre a massa pontual, e a barra de comprimento 2L, né? E o eixo divide a barra em duas partes iguais, é um eixo de simetria, um eixo da simetria da barra. Me dão a densidade linear da barra, densidade linear, como está distribuído a massa ao longo da barra, com uma densidade linear, né? Lambda, né? Lambda, sigma e rho, né? Olha só, prestem atenção. Então, o que me estão pedindo neste problema? Me estão pedindo calcular a força. O
que produz a barra de comprimento do CL sobre a massa M. Isso que me estão pedindo o problema. Então, isso que vamos a descobrir aqui. Então, em este problema, vamos calcular a força que experimenta M devido à presença de esta barra, certo? Esse seria nosso problema. Vamos lá. Partimos da definição. Qual é a definição que nós partimos, né? Primeiro, antes disto, vamos fazer a solução em cima de esta figura, certo? Supostamente a figura original é esta, mas daí supostamente o acadêmico teria que fazer outra figura, mas eu não vou fazer outra figura, vou fazer aqui a solução em cima desta figura, ok? Portanto, vamos lá, vamos mudar esta figura na solução. A figura original é esta do problema, certo? Então eu quero calcular a força que experimenta a massa pontual M devido à presença desta barra de densidade linear uniforme lá. Ok, olha só, o que eu faço? Vamos supor que este é o eixo Z, né? Se este é o eixo Z, este lo vamos a chamar que eixo? Vamos chamar-lhe eixo X, certo? Olha, eu estou fazendo a solução. Eixo X, aqui estou a origem do eixo X, né? Para que são negativos, né? Neste caso, de aqui a aqui vai ser L, né? Até este ponto vai ser. Então aqui, vamos chamar nesse ponto, vai ser L, né? Este ponto aqui vai ser L, né? E de aqui a aqui, este ponto de aqui seria o quê? Este ponto aqui seria menos L, né? Ok? Lembrem que agora estou mudando a figura. É só lembrar a figura original, né? Como era a figura original, no caso. Ok? Então, olha só. O que acontece agora? Agora, olha só. Eu não posso fazer uma interação total, porque eu não tenho a massa total. Então, eu tenho só a densidade. Não tenho como fazer essa interação. Além disso, ele é uma distribuição, certo? O que eu faço? Qual é o truque? Ou qual é o caminho? O caminho é pegar, cada vez que eu tenho uma distribuição, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um elemento infinitesimal de massa. Ou, em outras palavras, eu tenho que pegar um diferencial de massa daquela distribuição contínua. Então, nesse sentido, vou pegar uma distribuição. Tu pode pegar no lado negativo, no lado positivo, certo? Certo? Qual é o importante aqui? Que existe uma simetria. Existe este ponto, onde vou calcular a força, é um ponto que faz simetria, né? Este lado de aqui é o mesmo lado de aqui, certo? Portanto, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um diferencial de força, um diferencial de massa. Então, vou pegar aqui um diferencial de massa. O diferencial de massa, vamos supor que vou pegar aqui, um diferencial de massa neste comprimento, um diferencial de comprimento. Vou chamar de aqui até aqui x'. De aqui até aqui, ó, de aqui, desde a origem até aqui, final do diferencial. Lembrando que se de aqui até aqui é x', este pedacinho aqui, né? Este pedacinho aqui, ó, este pedacinho aqui, este pedacinho aqui, este pedacinho, se de aqui a aqui é x', esse pedacinho aqui é de x', certo? De x', esse pedacinho. Nesse diferencial de comprimento, em este diferencial existe um diferencial de massa, né? Ou vou colocá-lo aqui melhor, vou colocá-lo aqui para efeitos de geometria. Em este diferencial de x' existe um diferencial de m', certo? Nesse diferencial de comprimento existe um diferencial de m'. Então, olha só, o mesmo, como existe simetria, né? Existe simetria,
simetricamente, né, pela simetria, faço a reflexão. Então, o mesmo diferencial de M', como é homogêneo, vai ter do outro lado também esse diferencial de M'. Ou seja, mais ou menos vamos ter aqui, né, diferencial, também o mesmo diferencial pela simetria, né? Pela simetria, certo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Então, nesse sentido, que tu tem que ter? Nesse sentido, tu vai calcular que a força para estas duas diferenciais pela simetria. Então, vamos colocar aqui. Então, por lo tanto, a linha que une, então, a linha que une o diferencial de M' com M seria qual? Seria este aqui. Agora, olha só, antes de continuar, geralmente, o que acontece? Geralmente, os acadêmicos, ou nós quando somos acadêmicos, temos um problema de carregar os vetores, certo? Vamos introduzir aqui uma maneira, uma forma de facilitar a solução. Para não carregar os vetores, vamos primeiro trabalhar com um módulo disto. Vamos trabalhar, em vez de trabalhar com um vetor, para não trabalhar com um sinal ainda e com um vetor unitário, vamos trabalhar com um módulo. Depois finalizado ou calculado a intensidade da força, passamos a calcular o vetor, certo? Então, o que significa? Que significa o módulo disto aqui é igual a quê? O módulo disto aqui, módulo desta formalização seria que diferencial de força, linha, é igual a quê? A G, módulo, ou seja, módulo aqui, significa diferencial de M', massa, dividido entre as instâncias que separam, certo? Isso agora é módulo, certo? Módulo. O módulo de um vetor unitário é 1. É por isso que desaparece um vetor unitário. Então, o módulo disto aqui, né? Isto aqui seria o módulo, certo? Vamos trabalhar com isto para depois dar vamos dar a formulação vetorial. Então, se trabalhamos com módulo, só nos interessa o módulo do R. Então, aqui não tem problema, a distância daqui a aqui, o R, a mesma acontece aqui também por simetria R, certo? E o vetor, lembrem que nos estão pedindo o quê? Lembrem que nos estão pedindo. Nos estão solicitando a força da barra sobre a massa pontual. Em outras palavras, agora, como estamos pegando diferenciais, então, vamos a trabalhar com o diferencial de massa, a força que produz o diferencial de massa sobre a massa pontual. Então, ela é atrativa. Como ela é atrativa, ela puxa. Então, portanto, essa força tem qual é o sentido? Para baixo, né? Aqui. Aqui também. Aqui seria o quê? Aqui seria então, um diferencial de massa produz um diferencial de força linha. É o mesmo aqui, por simetria, diferencial de F', certo? Vamos chamar a este ângulo, le vamos a llamar o ângulo θ, certo? Se este es θ, este ângulo também é θ, né? Estamos chamando o ângulo θ, lembrando que este é Z, X', certo? Ok? Olha só, prestem atenção, aqui temos duas coisas interessantes, né? Esta é a massa, né? Esta é a massa, né? A massa, vamos chamar a massa pontual, certo? Olha só, duas coisas interessantes aqui.
Aqui temos um vector que vai se descompor, e aqui temos outro vector que vai se descompor, certo? Certo? Então aqui, vamos lá. Aqui o vector, este vector aqui, temos aqui, este vector, vamos trabalhar este vector aqui, se vai descompor aqui. Este seria que? df seno de θ. Certo? Na frente seno, certo? E aqui seria o quê? Aqui seria outro, né? Aqui seria o quê? A componente aqui seria o quê? Aqui seria, vamos chamar, lembrando que o comprimento de aqui é o Z, né? Lembrando que este Z, né? Então aqui vamos ter outro, a componente, este aqui vai ser o quê? Este aqui vai ser o quê? Que vai ser? Que vai ser? Vai ser df cosseno de θ. Certo? df cosseno de θ, certo? O mesmo acontece aqui. Vou descompor este aqui. Este seria o quê? df linha, né? É linha no caso, né? Linha. df linha, que seria? df linha seno de θ também, né? E aqui, na parte do Z, no X, e aqui. E aqui seria df cosseno de θ, certo? Descomposição, certo? Então, olha só. Hemos feito a descomposição vectorial deste df linha. Então, né, no eixo X e no eixo C, estamos descompondo, né? Os dois. Olhar que estas componentes, ou seja, no eixo X, se anulam. Lembrem que para qualquer componente no eixo X, vão se anular. Aqui, quando pega aqui, né? Quando vocês pegarem aqui, pegar mais aqui, elas, por simetria, vão se anular essas componentes. Essas componentes no eixo X vão se anular todas. Só vai ficar as componentes no eixo Z, neste eixo, ou eixo Y, se vocês quiserem chamar. Mas já colocamos a distância C, vamos chamar que é o eixo C. Então, neste eixo, só vai ficar este eixo, que se sumam. Estão para baixo, as duas. Portanto, lembre que estamos trabalhando em módulo. O sinal não tem nada. Então, portanto, o que vamos fazer? Portanto, aqui, nessa solução específica, vai ficar que a força resultante, neste caso, nós queremos a resultante neste ponto. Então, a força resultante nesse ponto aí, que vai ser? Vai ser, então, a diferencial de força resultante, diferencial da força resultante gravitacional vai ser igual a que esta se anula, só vai ficar nessa componente, a suma dessas duas. Quanto vai dar? 2 vezes diferencial de F cosseno de θ. Então, essa aí é a força 2 vezes dF cosseno de θ, certo? Agora, quem é dF? No caso é dF linha, né? Lembrem que não podemos esquecer que isto é linha, né? O mesmo aqui, dF linha. O dF linha já está definido. Olha, o dF linha está bem definido, o módulo está bem definido. Cosseno de θ, 2 vezes cosseno de θ. Lembrem que já estamos colocando, o dobro. Se estamos colocando o dobro, por que aparece o dobro? Porque estamos colocando as duas, né? As duas, certo? Vamos lá, porque a suma, no caso, né? Nós estamos, na verdade, estamos sumando já as componentes. Olha só,
O DF já está bem definido aqui, né? Já vimos, fizemos passo por passo, porque fiz questão de fazer isso para vocês entender metodologicamente este problema. Olha só, a ideia é o seguinte, é calcular isso aí. Vamos lá, quem é o diferencial de F'? O diferencial está aqui. Quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ é igual a quê? Cosseno de θ, aqui é igual ao cosseno de θ. O cosseno de θ, olhem a figura. O cosseno de θ da figura é igual a quê? Da figura cosseno de θ da figura. Cosseno de θ é, lembrem que o cosseno de θ da figura, o cosseno de θ da figura, cosseno de θ é cateto adyacente sobre hipotenusa. Então seria o Z sobre R, certo? DF', está bem definido. Então, o que acontece? O DF', que nos referimos a este DF', né? Então já está bem definido. Portanto, o que fazemos? Então, vamos substituir. DF resultante é igual a G, né? A 2 vezes DF'. Quanto vale 2 vezes DF'? DF' seria igual a G de M' vezes M dividido entre R quadrado vezes cosseno de θ. O cosseno de θ é Z sobre R. Então, isto vai ser igual, só factorizando, colocando mais em evidência, seria igual de M', M, Z dividido entre R ao cubo, certo? E ainda continuando, o que vai ficar aqui? DF resultante é igual a 2 vezes a G, né? M, vou colocar, invertir aqui, só para M', né? O Z, lembrando que Z é uma constante, né? Z é uma constante, né? Porque Z é a distância da barra até o ponto onde se encontra a massa pontual. E isso não muda, é uma constante. Dividido entre R ao cubo. R ao cubo, lembre que o R, aqui é igual a R, né? Aqui é igual a R. Vamos colocar este R. Aqui é igual a este R, né? Se nós colocamos aqui esse triângulo, né? Esse R aqui, este R aqui é igual a uma hipotenusa, né? Aqui, ó, aqui, triângulo retângulo, né? Então, este é hipotenusa. Se é hipotenusa, o R, ó, vou colocar aqui. O R é igual a quê? A Z quadrado mais x' ao quadrado, tudo isso lá, 1/2, certo? É teorema de Pitágoras. Portanto, isto vai dar igual a quê? Né? Isto vai ser igual a quê? O R ao cubo. Então, R ao cubo seria igual a Z quadrado mais x' ao quadrado, tudo isto lá ao cubo. Então, ficaria 1/2 ao cubo, vai ser 3/2, certo? Ótimo. Olha só. Então, aqui, quem é constante? Vamos separar as constantes, né? Constante temos 2, uma constante, Z, uma constante, G, uma constante, vai ficar então aqui M de M também é uma constante, é a massa pontual, né? A massa do pontual, M é uma constante, vai ficar dB' dividido entre Z quadrado mais x' ao quadrado, tudo isso, né, a 3/2, certo? Ok, então vamos fazer o seguinte, queremos a força resultante, né, porque a força resultante é a força que exerce a barra sobre a massa pontual. Então, essa força resultante, para calcular essa força resultante, né, vou ter que integrar. Se eu integro, né, estou a integral aqui, né, no caso, a integral, né, vai ser, no caso aqui, vai ficar meio estranha, mas
poderia eu colocar 2 vezes Z, né? 2 vezes, vamos colocar para ficar aqui, 2 vezes G, Z, M, certo? Então aqui a integral seria, certo? A integral, certo? Não conhecemos a massa, não conhecemos a massa, né? Não estamos conhecendo a massa, então não podemos fazer um limite. Então vamos colocar em uma variável que nós conhecemos. Qual é a única variável que nós conhecemos, por exemplo? É o comprimento. Então vamos colocar em função do comprimento, porque temos o comprimento. Então podemos colocar os limites na integral, né? São limites conhecidos, no caso, comprimento da barra, que é 2L, né? Então olha só, aqui como fazemos? Usando o uso da observação. Lembre que aqui esse diferencial de M', ou seja, essa massa está distribuída o quê? Linearmente, né? Linearmente, uma barra. Então vamos usar o uso desse de M', desse diferencial de M'. Então, diferencial de M', é igual a quê? Usando, é igual a quê? Isto vezes diferencial de L'. Então, que eu tenho? Então, que eu tenho? Olha só, a integral aqui me dá a força resultante. Aqui seria o quê? 2 vezes G, Z, M, a integral, né? A integral de quem? Né? Densidade diferencial de quem? Só que aqui, olha só, o comprimento no caso é o comprimento, o diferencial do comprimento. Neste caso, o comprimento não é de linha. O comprimento neste caso é quanto? Dx'. Então, por tanto, aqui é dx', né? Isto aqui, nosso caso, é dx', né? O comprimento neste caso nosso está no eixo x, então dx' o comprimento. Ou seja, este diferencial de M' está contenido, não está contenido em DL', está contenido, segundo a figura, em dx'. Este dm' está contenido em dx'. Então vai ficar dividido entre z quadrado mais x' ao quadrado, né? Ao quadrado, não, a la 3 meios, desculpe, al 3 meios, certo? Ok, agora o que vamos fazer? Agora sim, lembrem que como estamos multiplicando por 2 devido à simetria, né? Estamos multiplicando por 2 devido à simetria, já está, então na verdade, o limite vai de onde a onde? Devido ao fato de multiplicar por 2, pela simetria, o limite é de 0 a L. De 0 a L, né? Porque esta variável integrável é conhecida, né? O x, porque quem produz esta força é a barra. Então, este comprimento vai ser com relação à barra, e a barra está de 0 a L 2 vezes, de 0 a L 2 vezes, pela simetria, né? Ok, vamos lá. Então vai ficar aqui, lambda é constante, né? Lambda é constante porque já nós falamos que a distribuição de massa ao longo da linha, ela é uniforme. Então isto é uniforme, é constante. Portanto vai ficar que a força, este lambda pode ficar lá fora, né? Este lambda pode ficar lá fora, né? Pode ficar lá fora esse lambda. Então, nosso problema é calcular esta integral. Essa integral, né? Essa integral é o nosso problema calcular. Então, vamos lá. É um método, vamos treinar aqui essa integral, né? Como se calcula essa integral? Olha só. Vamos tentar resolver essa integral. Olha só, temos o seguinte, nesta integral,
fazemos um tipo de integral de substituição de trigonométrica. Por quê? Se aqui colocamos, no caso, se colocamos z ou x, no caso aqui, vamos colocar aqui o x, x' é igual a quê? A z tangente de θ, certo? Por quê? Porque nós sabemos que aqui que tangente ao quadrado de θ mais 1, certo? É igual a quê? Vamos colocar alfa, né? Por qualquer ângulo, certo? Mas lembrem que tangente de θ é igual a quê? Tangente de θ é igual a quê? Cateto oposto, tangente, vamos colocar qualquer ângulo, não precisa coincidir com θ, vamos colocar um ângulo alfa, certo? X' é igual a z tangente de alfa, certo? Só que olha só, dê uma olhada, tangente de alfa é igual a quê? Segundo esta substituição, tangente de alfa é igual a quê? X' sobre z. X' sobre z é tangente de θ. Então, alfa é igual a... Então, aqui alfa é igual a θ. É uma coincidência, certo? Olha só. Se temos que... Então, a substituição fica mais interessante. É igual a z tangente de θ. Então, aqui, tangente ao quadrado de θ mais 1 me dá que secante ao quadrado de θ. Essa é a ideia da substituição trigonométrica aqui. Então, aqui vamos ter que diferencial de x' é igual a quê? A z secante ao quadrado de θ diferencial de θ, certo? Ok. Então, como ficaria aqui? Vamos lá. Ficaria direito. Então, como fica aí? Como ficaria aí? Como ficaria aí? Então, a integral I é igual a quê? A integral I é igual, vamos lá, é igual a integral, vamos lá, diferencial de x é igual a z, né? A z secante ao quadrado de θ dividido, né? Rapidamente, vamos lá, dividido, vamos cá, z quadrado, né? Mais que? Mais c quadrado, né? Mais c quadrado, mais que? Mais tangente ao quadrado de θ, tudo isso lá, 3 meios. Isto é igual a quê? Vamos lá, continuamos com o raciocínio, z secante ao quadrado de θ, diferencial de θ, dividido, c quadrado, né? C quadrado com c quadrado vai ficar simplesmente aqui, z ao cubo, teoria do óleo, isto vai ficar aqui, 1, né? Certo? 1 mais tangente quadrado de θ, certo? Tudo isso lá, 3 meios, certo? Aqui tu tem um z vezes z, né? Aqui tu vai fazer uma simplificada, né? Aqui um z com um z só vai ficar o z quadrado. Em este caso vai ficar quê? Neste caso vai ficar integral, né? Neste caso tu vai ter aqui integral. Neste caso tu vai ter integral, né? Lembrem que é uma constante. Lembrem que z é uma constante, pode sair fora. Então, para evitar, vou colocar aqui 1 dividido z quadrado, né? Integral de secante ao quadrado de θ, né? Dividido o quê? Vamos lá. 1 mais tangente ao quadrado é igual a quê? Secante ao quadrado de θ. Secante ao quadrado de θ elevado a 3 meios vai ficar secante ao cubo de θ. Tudo isso diferencial de θ. Isto é igual a quê? A 1 sobre z quadrado integral de 1 vezes secante de θ, certo? Secante de θ. Diferencial de
θ. A inversa da secante, a inversa da secante é cosseno de θ, certo? A inversa da secante é igual a cosseno de θ, diferencial de θ, certo? Então, vamos calcular a integral do cosseno de θ, né? Então, vamos integrar, né? A integral do cosseno de θ, quanto dá a integral do cosseno de θ? A integral do cosseno de θ dá seno de θ, né? Então, aqui é igual a 1 sobre z quadrado, a integral, não, desculpa, seno de θ, né? Seno de θ. Seno de θ, certo? Olha só, nós poderíamos ter colocado aqui os limites em θ, mas é mais prático calcular os limites em função de x', é mais prático, mais fácil. Então vamos colocar seno de θ é igual a 1 sobre z quadrado. Integral de seno de θ vai dar quanto? Desculpe, o seno de θ é igual a quanto? Seno de θ é igual a quê? Seno de θ, segundo o triângulo que nós já fizemos, ou seja, vamos colocar aqui o triângulo, né? O triângulo que nós já fizemos aí na figura anterior. Aqui é θ, aqui é R, e aqui é Z, e aqui é x', né? Seno de θ é igual a quê? Seno de θ é igual a quê? A x' dividido entre R. Mas R é igual a quê? Lembrando que o R é igual a quê? Raiz quadrada de z quadrado mais x' ao quadrado, certo? Ok? Portanto, os limites, né? Portanto, os limites vão de onde a onde? Então, os limites vão ir, então, esse e... Então, agora sim, os limites vão de onde a onde? Os limites aqui iriam de onde a onde? Iriam de 0 a L, né? Os limites está aqui de 0 a L, né? De 0 a L. Olha só, é só fazer os limites. Vamos lá. Então, o que temos aqui? A integral de quê? De integral de 1 sobre z quadrado. Quando x' é L, né? Vou ficar aqui. L dividido entre raiz de z quadrado mais L quadrado, menos quando x' vale 0, dá 0. Então fica L entre z quadrado mais L quadrado, certo? Ok? Não tem outra. Então agora vamos colocar esse i na integral, reemplaçar, colocar em evidência. Então aqui temos que a força resultante, da equação anterior, como ficaria então? A força resultante, olhado na equação anterior, né? Vai ficar que 2 G, né? Z M, que mais? Ui, vai ficar 1 sobre z quadrado L dividido raiz de z quadrado mais L quadrado, certo? Um z com z vai embora, vai ficar que a força resultante vai ser igual a quê? A 2 vezes G massa, né? Um z com um z vai embora e vai ficar simplesmente um z aqui, né? Z com esse z, né? Um z com esse z, né? Vai embora, vai ficar simplesmente o L aqui dividido raiz de z quadrado mais L quadrado, certo? Lembrando que isso aqui é um módulo, isto aqui é um módulo. Lembrando que isto aqui é um módulo da força resultante ou da força gravitacional resultante
né? Que fica em evidência nessa interação. Ou seja, esta força resultante é a força gravitacional que exerce a barra sobre a massa pontual, né? É só olhar a figura. Então, na verdade, esta força, repito, é a intensidade, né? O módulo é a intensidade da força. Na verdade, então, este é o módulo da força que exerce a barra sobre a massa pontual. Mas queremos a forma vectorial. É só olhar a figura e se olhamos a figura, né, na figura anterior, nós olhamos que a força resultante está para baixo. Para cima positivos, para baixo negativos. Por lo tanto, o vector unitário é positivo ou negativo? É negativo. Vamos citar no eixo Z, né? O vector unitário é negativo. Portanto, a forma vectorial, se fosse para cima, pode ser mais. Como é para baixo, menos. Portanto, a força resultante, então a força resultante vectorial é igual a 2 lambda G M dividido Z vezes L dividido raiz Z quadrado mais L quadrado vezes menos Z vector unitário, certo? Certo? Então a situação vai ficar que a força resultante, então a força resultante vectorialmente, colocou menos aqui, né? Mas se eu tiro o parênteses, esse menos que está aqui, tiro o menos que está aqui e coloco o menos aqui, né? Fica mais bonito. Então, fica mais bonito, né? Só faço uma transformação. Então, aqui, o Z chapéu, né? Que o Z chapéu significa vectorialmente o vector unitário. Então, isso aí, isto aqui é a forma vectorial, isto aqui é a forma vectorial, da força que exerce a barra sobre a massa pontual. Lembrando que a força total que exerce a barra é em sua totalidade vertical, né? Vertical, ou seja, ela só a que sobrevive é a componente vertical, né? Do eixo Z, no caso, né? Perpendicular à barra. Ok, prestem atenção, aqui vou dar, com este problema eu posso calcular outro problema. Vamos supor que em vez de uma barra, lembrem que nós colocamos este problema, o resultado deste problema é para uma barra. Lembrem que o resultado deste problema é para uma barra, vamos colocar aqui a barra. Para uma barra, o resultado deste problema é para uma barra que? Né? Para uma barra de comprimento finito, ou seja, tem fim, de comprimento finito, né? Tem fim. Mas imaginemos que esta barra tem comprimento infinito. Imaginemos que esta barra tem comprimento infinito. Imaginemos que essa barra tem comprimento infinito. Ou seja, tende ao infinito. O comprimento, imaginemos uma barra infinita, em outras palavras. Qual seria
a força que exerce essa barra sobre esta massa pontual. O procedimento é o mesmo. O procedimento é o mesmo. O que muda é o comprimento. Se o comprimento tende a infinito, nesta equação, quem vai tender a infinito? Né? Se o comprimento tende a infinito, né? Lembrem que o comprimento tende a infinito. Né? O 2L, né? No final, o L tende a infinito. Significa que o que vai fazer? Fazer o limite. Quando L tende a infinito. Né? No limite do comprimento L tendendo a infinito. Comprimento infinito. Então é fazer o limite nesta equação. Ou seja, quando L tende a infinito, eu estaria calculando também a força que exerce a barra infinita. Ou seja, além de calcular, com esta fórmula, além de calcular para uma barra finita, também estaria calculando para uma barra infinita. Como? Fazendo o limite no L, ou seja, para L tendendo ao infinito. Para isso, se tu coloca aqui L infinito, aparece uma indeterminação. Nós, quem sabe limites, tem que levantar a indeterminação, certo? Porque se tu colocar o infinito direto aqui, tu vai ter infinito é uma indeterminação. Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer cálculo de limites. E para resolver esse limite, tu tem que levantar a indeterminação. Como se levanta essa indeterminação? Manipulando algebricamente esta equação, especialmente esta equação. Então, como ficaria? Ficaria desta maneira. Vamos lá. Então, ficaria aqui. Força resultante, vamos colocar aqui. Módulo, vamos trabalhar com um módulo. Deixa o vetor. Trabalhar com um módulo. Então, como ficaria aqui? Vamos lá. Ficaria aqui, bem. Só com um módulo, tá? Força resultante é igual a que 2 vezes lambda G M Z L. L aqui, né? Vamos levantar a indeterminação, né? Lembrando que quando L tende ao infinito, levantando a indeterminação, esto ficaria no limite, né? Vamos trabalhar com o limite. O limite, quando L tende a infinito, né? De quê? Do L dividido entre raiz quadrada de z quadrado mais L quadrado, certo? É isso que nós vamos calcular. Vamos calcular esse limite. Aqui é igual a esse limite, né? Este limite aqui é igual. Vamos lá. A este limite, le vamos a llamar o limite. Vamos chamar o limite equacional. Esse A, vamos lá. Esse A, vamos chamar a palavra A. A, né? A equação A, no caso, né? Esse A é igual a quê? A limite dele tendendo ao infinito, né? De L dividido entre raiz de quê? L ao quadrado vezes z quadrado dividido entre L ao quadrado mais 1, certo? Isto igual a quê? A limite de quê? Do L tendendo a infinito, certo? A infinito de quê? Do L dividido. Raiz vai ficar L do L vezes raiz de quê? De 1 mais z quadrado de z dividido entre L, tudo isso ao quadrado, certo? É uma coisa.
Ok? Agora, isto aqui, né? Lembrando que este L com esse L vai embora, certo? Vai ficar, quando L tende a infinito, Z entre infinito, 0. Vai ficar 1. Então, tudo isto aqui é igual a 1. A é igual a 1, então vai ficar que, portanto, vai ficar que a força resultante vai ser igual a 2 vezes aqui de M, né? M, isto vai dar, o A vai dar 1, então vai ficar dividido entre, tudo isto dividido entre Z. Certo? Então, é isso que temos da força. Portanto, a força resultante. Quem é essa força resultante, então? Esta força resultante, na verdade, é a força que exerce uma barra de comprimento infinito sobre uma massa pontual, né? Então, com este resultado, ou seja, com este problema de uma barra finita, podemos calcular dos problemas, para uma barra finita e para uma barra infinita. É só fazer um limite determinado no resultado de uma barra finita. Ok? Na verdade, mais que tudo, para fazer uma observação bem importante, uma forma de verificar o resultado, por exemplo, é que todo problema de interação entre dois corpos, já seja distribuídos, com certas aproximações, eles têm que se aproximar a interação entre dois massas pontuais. Então vamos verificar para este problema se isso é verdade. Para isso, a gente vai fazer uma certa aproximação. Vocês podem, eu acho que vocês já observaram, quando vocês ficam se distanciando, quanto mais vocês se distanciam de um objeto, o objeto vai ficando mais pequeno, não é verdade? Por exemplo, se eu estou aqui do lado do quadro, vamos supor que só veio o quadro. Conforme me vou distanciando do quadro, ficando mais longe do quadro, o quadro fica mais pequeno, certo? Então, a tendência é que quanto mais me distancio, o quadro fica como já não fica um quadrado, fica eu vou observar com uma boa aproximação, vou observar com uma massa, como um corpo, com uma massa pontual. Essa é a ideia. Então a ideia aqui é aproximar nesse sentido. Por exemplo, se eu falo que Z é muito maior que ele, né? Isso significa que eu me estou distanciando estou a uma distância, a uma boa distância, uma distância enorme comparado com o comprimento da barra, certo? De comprimento do Z no caso, né? Então isso significa que está bem distante da barra. Se está bem distante da barra, significa que em boa aproximação a barra se vai comportar como uma massa pontual. A massa da barra se vai comportar como uma massa pontual. O comportamento, não é que ela seja, ela vai se comportar. E para isso, para demonstrar que ela se comporta como uma massa pontual, vamos fazer o cálculo matemático, se isso é verdade. Certo? A partir do nosso resultado anterior. Olha só, o que acontece aqui? Se o Z é muito maior que ele, então temos que fazer uma aproximação, certo? Qual é a aproximação aqui? O resultado que temos aqui é isto, certo? Então, vamos colocá-lo de uma forma, de tal maneira de aproximar. Geralmente, quando temos uma equação junta, podemos fazer assim. Como temos que Z é muito maior que ele, eu posso colocar aqui F, R é igual a 2
constante universal, Gm, Z. Lembrando que eu faço aqui uma reagrupação. Então vai ficar aqui, olha aqui. Como o Z é muito maior que ele, né? Ou seja, a distância é muito grande, então eu faço que o Z fique embaixo. Para que o Z fique embaixo, o que eu faço? Multiplico o Z quadrado. Fica aqui 1 mais L quadrado sobre Z quadrado, certo? Olha só, se vocês observam aqui, se o L fosse muito maior que Z, se o L fosse muito maior que Z, o truque seria o contrário, né? O L é quadrado, mas aqui como o Z é muito maior que L, então aqui matematicamente vai nos dar assim, não? Matematicamente vai resultar esse Z sai fora, né? Fica Z quadrado dividido entre L dividido entre raiz de quem? De 1 mais L quadrado sobre, né? Sobre Z quadrado, certo? Olha só, aqui se nós quiséssemos, podemos fazer aqui, levado isto 1 mais L quadrado sobre Z quadrado, lembrando que este termo aqui é muito pequeno, né? É muito pequeno, perto do zero, um termo muito pequeno. Então, eu posso esta raiz, né, passar para cima, ou seja, a menos 1/2, e expandir em série Taylor. Né? Podemos expandir, uma coisa pequena pode ser expandida, um ponto pequeno pode ser expandido. Mas vamos fazer uma aproximação de uma maneira prática aqui, né? Olha só, este é um termo muito pequeno, este tende a quê? A zero. 1 mais um valor próximo a zero é praticamente quanto? 1. Então isto aqui, né, é aproximadamente, por quê? Porque o Z é muito maior que ele. O Z é muito maior que ele, entendeu? Então, este um valor vai ficar 1 raiz de 1, vai ficar simplesmente que, então vai ficar que F, R, resultante vai ser igual a quê? Vai ser igual a quê? A 2 vezes G, M, dividido que? Z quadrado, certo? Ok. Vamos supor, já coloquei aqui, vamos supor que a barra, neste caso tem uma massa M, né? A massa da barra, certo? Tem uma massa M. Olha só, se a massa da barra é M, lembrando que a densidade linear é constante, é homogênea, então eu posso dizer, que a densidade é igual a massa sobre 2L, porque o comprimento de toda a barra, né? A massa total, né? De toda a barra. Então significa, então vamos lá. Então fica que força resultante é igual a quê? A 2m dividido por 2L, G, que mais? M dividido entre quanto? Entre Z quadrado, certo? Então olha só, quem vai embora? É simples, né? 2, certo? Lembrando que aqui nos está faltando L, né? Aqui nos está faltando L, só
já estamos esquecendo do L, esse L aqui, certo? Então vai ficar aqui o L ainda aqui. Esse L com este L aqui vai embora, né? Este L com esse L vai embora. E vai ficar que? Então vai ficar que? Simplesmente vai ficar que a força resultante é igual a G ao produto das massas dividido entre Z quadrado. Olha só. Significa que quê? Significa que o comportamento, quando a barra está muito afastada, muito, né? Porque Z é muito maior. A barra está muito afastada da massa pontual, o comportamento dessa interação vai ser como se fosse, né? Como se fosse duas massas pontuais, né? Duas massas pontuais. O comportamento não é que seja, como eu estava falando para vocês, não é que seja, mas ela vai se comportar como as duas massas pontuais. Essa é a observação que queria falar para vocês. Tomara que essas observações façam diferença no seu conhecimento. Obrigado.